Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Da parte de Deus e a nós. Quando nós vemos uma promessa como a de Malaquias, o texto que nós lemos, Deus enviará o profeta Elias, ele converterá o coração dos pais aos filhos. Pode parecer, lendo só esse texto, que Deus vai fazer tudo sozinho. Eu que resolvo tudo. Eu que mando meus Elias, eu que dou o jeito de converter o coração do pai ao filho, do filho ao pai. Ué, se Deus faz tudo sozinho, não era para estar tudo uma maravilha dentro de toda a casa? Mas quando você percebe que a maioria das casas vive desconexão geracional, obviamente Deus não está fazendo o que Ele quer fazer. Por quê? Porque embora a gente não possa nada sem Deus, isso não significa que Deus vai fazer tudo sozinho. Vamos voltar lá em Abraão, o patriarca, o que nós já mencionamos antes, o texto de Gênesis 18, 19. Deus diz, eu escolhi Abraão para que ordene seus filhos, sua casa é depois dele. O texto termina dizendo, para que eu faça vir sobre Abraão o que eu lhe tenho prometido. Qual era a promessa? A propagação do evangelho na terra é o maior interesse de Deus. Paulo diz a Timóteo que Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas não é porque Deus deseja e porque Deus quer e porque nada acontece sem Ele, que tudo vai acontecer só com Ele. Deus está dizendo, eu escolhi Abraão para fazer a parte dele, porque se Abraão não fizer a parte dele, eu não posso fazer a minha. Então a gente sem Deus, com o perdão da palavra, estamos lascados. Mas Deus sem a gente também não vai fazer tudo. Então é óbvio que sem Deus não podemos nada. Em João 15, 5, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos nada, nem criar os filhos. De vez em quando as pessoas perguntam, pastor, o que o senhor acredita que foi o grande diferencial na criação dos seus filhos? Digo, orientação divina, seja aquilo que a palavra claramente nos instrui e situações para as quais nós não estávamos preparados e o Espírito Santo nos direcionou. Nós precisamos de Deus. Eu ainda era solteiro, eu recebi uma palavra profética, eu passei a contar mais esse testemunho, depois Kelly e eu escrevemos nosso livro sobre criação de filhos, como flechas. Eu era solteiro e um homem de Deus me deu uma palavra profética. Esse cara disse, ei, você já é casado? Eu falei, ainda não. Ele falou, mas eu tenho uma palavra de Deus que não é para agora, é para quando você for. Quando você já estiver casado e o seu primeiro filho nascer, e esse menino tiver com 2 anos e meio de idade, mais ou menos, você vai viver uma situação assim, assim, assado. Ele descreveu os detalhes. Ele disse, se nesse dia você agir da forma errada, que é essa, explicou qual. Ele falou, o coração seu e do seu filho vão pegar caminhos diferentes, vão se desligar. Não vai parecer tão forte no início, mas lá na frente é que nem a abertura do ângulo, vocês vão ficar muito distantes um do outro. Mas se você agir da forma certa, que é essa, ele deu detalhes. E diz, você vai ver algo sobrenatural. E o coração de vocês vai se ligar nesse dia. A única coisa que eu conseguia pensar é, até isso acontecer, se é que vai acontecer, eu já nem me lembro. Porque eu ainda era solteiro, eu casei 1 ano depois. O Israel nasceu 2 anos e meio depois do casamento. Ou seja, quando ele nasceu, já tinha passado 3 anos e meio a palavra profética. E o homem de Deus disse que é quando ele tivesse 2 anos e meio de idade, ou seja, isso aconteceu 6 anos depois. A única coisa que eu conseguia pensar, sem saber quantos anos seria, é, até aconteceu, eu não me lembro. Quando eu pensei isso, o homem de Deus me replicou na hora. Porque não podia saber o que eu estava pensando, mas estava falando pelo Espírito Santo. E diz, o Espírito Santo te fará lembrar o que eu estou dizendo. E no dia que aconteceu, e aconteceu o que ele descreveu, eu lembrei, não foi uma lembrança qualquer. Foi como se passasse um filme na minha frente. Aquele cara me apontando o dedo, falando aquelas coisas todas. E eu percebi não só que estava acontecendo o que foi falado, mas eu pude constatar que eu estava fazendo justamente a coisa errada. E deu tempo de usar aquela palavra de sabedoria, aquela revelação seguida de conselho, para fazer a coisa certa. O Israel era muito pequeno, eu não sei o quanto ele lembra desse episódio, mas para mim como pai, eu posso testemunhar, foi um dos momentos mais significativos na criação que eu pude exercer em relação a ele. Eu teria feito o papel sem Deus de jeito nenhum. Mas se Deus faz tudo sozinho, por que é que ele ia me explicar como é que eu tinha que fazer? Então tem a parte de Deus e a nossa. E nesse último terceiro tópico, que é a parte de Deus e a nossa, eu creio que nós poderíamos dizer a parte de Deus e as nossas. Porque a nossa se subdivide. Para ter conexão geracional, tem a parte dos pais, tem a parte dos filhos. Então a nossa parte tem esses 2 lados. Mas existem 2 ângulos que a gente precisa levar em consideração. O primeiro é a parte de cada geração, para ter a conexão. E o segundo diz respeito a quando agir. Aqui vale lembrar o dito popular, que é bem verdadeiro, é melhor prevenir do que remediar. Tem medidas que aplicamos que são preventivas, fazemos antes para evitar um problema.
Tem medidas que aplicamos que são remediativas. Remediar hoje significa consertar, arrumar. Mas a ideia original da palavra é: se você não preveniu e agora está doente, tem que usar o remédio. Ou seja, algo que arrume o que não foi prevenido. E eu quero que você tenha em mente as duas coisas. Porque alguns de vocês vão estar ouvindo o que nós estamos falando e pensando: eu queria ter ouvido isso há 20, 30 anos atrás, antes de criar meus filhos. E aqui nós precisamos saber como lidar com essas verdades. Um dia eu e o Israel gravamos uma série de vídeos juntos, que foi para o canal dele, sobre legado. Ele falou: pai, eu sinto de Deus, nós precisamos falar disso. E tivemos uma conversa legal, falando do legado que eu recebi do meu pai, o legado que ele recebeu de mim. E eu lembro que o Israel de olho, a gente avaliando alguns comentários, quando o primeiro ou o segundo dos vídeos da série, acho que eram 3, né, tinha saído. Eu lembro do comentário de uma pessoa que tem aquele tom que, assim, pro meu temperamento, me deixa doido, que é de se vitimizar. Para vocês é fácil falar disso, eu não tive nada disso. Naquele dia eu tomei uma decisão, falei: eu vou abrir a história de meu pai. Meu pai não gostava de tornar isso público. Eu pensei: ele já foi para a glória, não sei se vai ter conhecimento, eu vou abrir a história de meu pai. O meu avô paterno, que eu nunca conheci, o pai do meu pai, suicidou-se quando ele tinha 12 ou 13 anos de idade. Meu pai cresceu numa família disfuncional, pensa num lar e numa família bagunçada. Mas quando ele se converteu aos 18 anos de idade, um dos primeiros versículos da Bíblia que ele descobriu está no Salmo 68, acho que é o verso 6. Deus faz com que o solitário habite em família. Meu pai pensou: peraí, se Deus tem um plano para a família, com certeza não é aquela bagunça onde eu cresci. Mas se Deus tem um plano, eu quero viver o plano. E meu pai pensou: se antes de mim, na minha ascendência, na minha linhagem, ninguém viveu, eu tomo a decisão, a partir de mim isso muda. Porque daqui para frente uma nova história será escrita. E meus filhos terão o que eu não tive. E os meus netos terão o que eu não tive. E porque ele tomou a decisão, eu hoje carrego um legado. E meu filho carrega o legado. E agora os meus netos, os bisnetos de meu pai vão poder carregar o legado. Então, se você está ouvindo isso há tempo, se você é um solteiro, alguém recém-casado não tem filhos, ou filhos novos, dá para trabalhar com prevenção. Mas se essa fase passou, nós precisamos entender como remediar. Não importa qual será o nível de ação, algo pode ser feito. E eu te imploro, não se faça de vítima. Tome uma decisão de mudar a sua história a partir de agora e com aquilo que está ao seu alcance. Agora, quando falamos a respeito dessa parte de Deus e a nós, obviamente sem Deus agir, nós não vamos ter nada significativo. Mas mesmo quando Ele age, se nós não interagimos com Ele, Ele não vai poder fazer tudo o que Ele quer. Eu quero dar um breve testemunho aqui. Aos 18 anos de idade, meu coração estava fervendo para Deus. E eu já tinha começado a pregar, já estava envolvido com o ministério. Mas, por exemplo, porque meu pai não teve um relacionamento com o pai dele, nosso relacionamento era muito limitado. Não existia conversa, não existia muito diálogo, não existia planejamento e instruções práticas de vida, a não ser as linhas gerais. Então eu fui desenvolvendo todo o meu entendimento do chamado de Deus, sem consultar meu pai, sem dividir nada com ele. Porque nós nunca construímos essas coisas juntos. E de repente, quando Deus realmente me chamou para um desafio de fé, eu meti o pé em tudo. Eu lembro que eu saí de um banco onde tinha uma certa estabilidade, um certo futuro promissor, meti o pé naquilo tudo, falei, vou servir a Deus. Mas fui para um sistema totalmente fora do convencional. Na cabeça do meu pai havia uma alegria, um orgulho de eu atender o chamado para o ministério, mas ele esperava que eu fosse para um seminário, fazer os 4 ou 5 anos de teologia, que de lá eu saísse para assumir uma igreja com salário, para ter condições de suprir e sustentar uma família. Agora ele vê o filho meter o pé em todo o sustento natural, mas ir para o ministério num padrão completamente diferente. Eu não tinha nenhum tipo de ganho fixo. Em momento nenhum eu consultei ele. Porque dentro de casa tinha algumas regras. Entre elas, desde que a gente era adolescente, começou a trabalhar, tinha que ajudar em casa, independente da necessidade. Meu pai dizia que era a formação da responsabilidade. Então, quando eu fiz o meu acordo com o banco, no processo de emissão voluntária que eu entrei, eu peguei toda a minha indenização, investi tudo em livro. Antes de escrever meus livros, eu vendia dos outros. Eu sempre acreditei nessa ferramenta e eu passei um ano vendendo aqueles materiais que eu comprei com muito desconto, à vista, num grande volume, fazendo recurso com aquilo. Eu ajudava mais em casa do que antes, mas eu decidi administrar meu tempo. Eu passava horas trancado em oração, horas estudando a Bíblia, horas estudando os livros, porque eu queria me preparar. Na cabeça de meu pai, eu virei um vagabundo espiritualizado. Ele não olhava para aquilo com orgulho e pensava, meu filho não quer mais trabalhar.
Eu dizia, pai, eu estou trabalhando de forma inteligente, com menos horas por semana, gerando o recurso que eu preciso, que o senhor precisa, para me preparar para Deus. Se eu estivesse no seminário, eu não ia ter a mesma carga, horário de trabalho que eu não. Mas aí estaria no convencional. E nós passamos a ter conflito atrás de conflito e a coisa foi crescendo. Um dia meu pai, querendo assumir as rédeas da situação, falou o negócio seguinte: se você quer morar debaixo do meu teto, são minhas regras, é do meu jeito. Ou você para com essa palhaçada que você está fazendo e vai para o seminário fazer as coisas do meu jeito. Ou se você quer mandar no seu nariz, viver a sua vida, você vai viver do seu jeito fora de casa. Um ignorante do lado e um ignorante do outro. Um teimoso de um lado, um teimoso do outro. Falei, o senhor é inflexível nisso? Ele falou, sou. Falei, pois quero que o senhor saiba que eu também sou inflexível nas minhas escolhas. Ele diz, então velho, vaza. Eu falei, nós vamos virar inimigo? Ele falou, de jeito nenhum. Estou te dando a oportunidade de ser autônomo, de viver a sua vida. Espero que você nos visite, mas pega suas coisas e rapa. Peguei minha malinha, comecei a juntar as coisas. Dona Zeni chorando, não, meu filho, não vá. Falei, eu venho visitar a senhora. Papai disse, nós não estamos inimigo, só vou morar em outro lugar. Mal sabia eu o preço da decisão. A casa consegui alugar na quebrada, da quebrada, da quebrada do fim do mundo. A gente tinha dinheiro nem para pôr um chuveiro, era só banho gelado da água que vinha do cano. Eu ficava 2, 3 dias em jejum. Acho que eu comecei a treinar jejum porque não tinha o que comer. Dava 2 horas a pé porque não tinha dinheiro para o ônibus. Porque nessa época o estoque de livros já tinha ido embora. Mas no meio de toda aquela privação, eu estava orgulhoso da minha decisão, dizendo, o reino de Deus em primeiro, eu pago o preço que for. Mas um dia, era uma sexta-feira à noite, eu estava livre, tinha ido visitar meus pais e pedi para usar, lembra do finado telefone fixo? Na época isso valia o preço de um carro, que ligações eram caras. Eu, para as minhas viagens como ministro itinerante, precisava de comunicação com os pastores. E dependendo do grau de intimidade que a gente tinha com o pastor, era a hora da ligação, porque depois das 10 começava a ficar mais barato, depois das 11 mais, depois da meia-noite o preço despencava. A maioria dos pastores não dava para ligar depois da meia-noite. Então eu calculava quem dá para ligar depois das 10, quem dá para ligar depois das 11, porque quando chegava a conta, o papai dizia, esse interurbano não é meu, e cada um pagava o seu. Então eu fiquei até tarde fazendo as ligações. Quando finalmente terminei e ia sair, minha mãe disse, filho, está muito tarde, até você chegar naquele fim de mundo que você mora, que era um lugar perigosíssimo. Ela diz, a gente vai ficar muito preocupado. Dorme aqui hoje, você não tem nenhum compromisso tão cedo. E mesmo tiver, você pode sair amanhã cedo. Então meu pai disse, acho melhor ouvir o conselho da sua mãe. Eu falei, então durmo. Dormi no quarto que anteriormente era meu, na cama que anteriormente era minha. E acordo de manhã com uma experiência que não explica-se de outra forma, a não ser como algo sobrenatural. Parece que tinha uma caixa de som, um alto-falante, um PA desses dentro do quarto. Todo o barulho era muito alto. O primeiro barulho que eu lembro de ter acordado ouvindo era barulho de louça. Minha mãe arrumando a mesa para o café da manhã, xícara em cima do pires, o talher, mas era alto, alto, tudo alto dentro do quarto. E eu consegui ouvir meu pai conversando com a minha mãe, também num volume muito alto, que com a porta fechada distante de onde ele estava, não dava para ouvi-los. E o pedaço da conversa, quando eu acordo, que está sendo transmitido naquele alto-falante, é algo mais ou menos assim. Papai na época tinha um Opala, só os que têm a minha idade ou mais vão entender. Commodoro, não era um Opala qualquer. E ele fala assim para minha mãe, Zeni, passei num garageiro, era o jeito de falar de quem tinha revenda de carro, que me ofereceu uma troca mano a mano no meu Opala por outros 2 carros. Uma Brasília e um Fiat 147. Minha mãe disse, por que você precisaria de 2 carros? Na época ela não tinha carteira, ela não dirigia. Ele fala assim, estava pensando em abençoar o Luciano e o ministério dele com um carro. E ele insinuava nas entrelinhas, será que com isso ele vai entender que eu não estou tentando sabotá-lo? E de repente alguém desligou o som, eu não ouvia mais nada. O barulho estava de talher muito distante. Quando eu abro a porta, levanto, percebo que meu pai e minha mãe estão conversando, que aquele barulho está acontecendo lá bem baixo. Mas quando eu chego, a conversa acabou e eu não soube o que eles estavam conversando. Eu pensei, Deus está me mostrando algo. E o que eu entendi, Deus está dizendo, seu pai, old school, velha guarda, nunca vai admitir que errou. Ele está tentando chegar o mais perto possível, falando nas entrelinhas com a sua mãe, mas não vai falar com você. Eu te deixei ouvir, para você entender que o coração dele está aberto. Agora, faça a sua parte, bota você o rabo no meio das pernas e volta a metade que falta para encontrar. Então ali sentado na mesa eu falei, pai, eu preciso te dizer algo. Eu sei que nós não estamos brigados,
que mesmo tendo saído de casa, o Senhor me deu autonomia, me recebe bem. Mas eu quero ser honesto com o Senhor. Eu nunca planejei sair de casa desse jeito. Eu esperava sair quando casasse, ou se fosse para o campo missionário, não morando na mesma cidade. Eu quero que o Senhor saiba, eu preciso que o Senhor saiba, que eu nunca quis te desonrar. Mas talvez a gente falhou e não construiu isso junto. Para mim era tudo muito certo o que Deus estava me falando. Eu poderia ter participado do Senhor de todo esse processo antes, discutido, ouvido sua opinião. Mas o que passou, passou. Não dá mais para a gente arrumar o que já passou. Mas nós podemos arrumar daqui para frente. Falei honestamente, eu queria pedir para o Senhor algo. Meu pai, tudo era muito bíblico, então a linguagem tinha que ser assim. Falei, eu quero fazer com o Senhor o que Daniel fez com Arioque, capitão da guarda do rei da Babilônia. Quando eles pedem para comer água e legumes, o cara diz, não posso. Se você estiver fraco, vai sobrar para o meu lado. Daniel diz para ele, examina a gente durante um tempo. Se você vê que funcionou, a gente segue com a nossa dieta. Se você vê que não funcionou, eu aceito a sua dieta. Falei, pai, eu não lembro que mês a gente estava. Eu falei, não estou te pedindo um ano, estou te pedindo até o final desse ano. Avalia o que Deus está fazendo na minha vida, no meu ministério. Se no fim do ano o Senhor não concordar com esse sistema, eu me submeto ao teu. Mas se o Senhor conseguir reconhecer que Deus está comigo, eu continuo com água e legumes fora do convencional. Se o Senhor não reconhecer, eu vou para a sua dieta, eu vou para o seminário, eu vou fazer do seu jeito. Porque o meu coração não vai distanciar do seu. Meu pai, dando de bom, diz, desse jeito eu posso aceitar, como se ele nunca tivesse pensado. Eu falei, então, ele falou, então pode voltar. Mamãe fica com um sorriso de uma orelha na outra. E eu lembro que eu aviso um amigo, mês que vem tu paga o aluguel sozinho. Tu tá por conta, eu vou voltar pro ninho. Fui com um amigo buscar a mudança para voltar para casa. Quando eu volto, o que é que tem na garagem? Não tem mais um Opala Commodore. Tinha um Fiat 147, uma Brasília 74, carburação dupla. Ou seja, o devorador. Que fazia redemoinho no tanque de tanta gasolina que bebia. Nova geração só conhece geração eletrônica, nem sabe o que é carburador. Mas o Marcelo me implorou, falou, cara, no primeiro culto todo mundo queria saber qual carro ficou para você, a Brasília. Meus irmãos até protestaram uma vez com meu pai. O Luciano foi o único que ganhou carro. Ele falou, nunca dei carro para filho, apoiei o ministério de um. Mas aonde eu quero chegar com isso? A partir daquele dia, meu ministério subiu de nível. O que Deus passou a fazer, as portas começaram a se abrir. Por quê? Quando existe conexão geracional, a bênção é ampliada, o favor de Deus é derramado. Deus não planejou essas coisas à toa, mesmo que você não entendemos. É aqui que a coisa vai dar certo. Eu disse, você honrar pai e mãe, você vai prosperar em tudo, você vai ser bem sucedido em todas as coisas. E nós precisamos superar esses desafios, entendendo que, sem a parte de Deus, se Deus não me dá aquela visão, aquele sonho, não sei o que foi aquilo, para me mostrar o que estava acontecendo, nada do conserto teria acontecido. Mas não é só a parte de Deus. Naquele momento Deus está dizendo, já trabalhei o coração do seu pai, ele veio metade, um terço, você vai a outra metade, ou os 2 terços que faltam. Tem a nossa parte. Se inscreva para receber mensagens da palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.